Olá, pessoal. Nós vamos começar agora a segunda parte da sessão 3. Agora nós vamos falar sobre o que é ser criativo. A palavra criatividade, ela tem origem do latim e significa dar a existência. Então, é você estabelecer uma relação que até então não existia a partir do seu mundo, né? Do mundo do universo do indivíduo, em que você visa, foca determinados fins. Então, falando da evolução da criatividade, nos nossos primórdios, era entendido como algo sagrado, divino, né? Que era atribuído aos deuses, né? Aos heróis, né? Como se fosse uma iluminação espiritual. Depois foi confundido com loucura, o paganismo e a rebeldia, até que se chega a uma conotação científica em que a inteligência é o que origina, né, a criatividade. Então, ser criativo é uma forma de ser inteligente. Então, a definição de criatividade é você permitir a relação de fenômenos e compreendê-los de uma forma nova. É uma característica humana e todos nós, de alguma forma, somos criativos. E existem aí os 6 elementos da criatividade. Esses elementos eu peço que, por favor, vocês os memorizem, porque usualmente cai na prova. Então, o primeiro deles é o original, é a busca de algo particular, autoral, novo. Depois, a fluência, é você tentar encontrar algo diferente e novo a partir não só de 10 ideias, mas de quantas ideias se fizerem necessárias. Em seguida, é a flexibilidade, é você fazer associações diferentes do usual, olhar o mesmo problema de outra forma, com outro ponto de vista. A elaboração, então, é você buscar encontrar no input de outras fontes, e a partir daí você criar uma ideia que de fato possa se concretizar. Então, algo que parece absurdo hoje pode ser a grande solução do futuro. A sensibilidade é você reconhecer o quão é importante a tua ideia e identificar se você de fato está no caminho certo. E por último, sem sombra de dúvidas, é a liberdade. É você estar em um ambiente que se permita a criatividade de maneira livre, positiva e que compreenda que os erros existem. E porque você inibir as pessoas, ou a forma de inibir, por exemplo, é você dizer que aquilo que ela está fazendo está errado. Então você se torna um empecilho, uma dificuldade para a pessoa que está tentando criar. Existem alguns exercícios que podemos fazer para atingir essa criatividade. Uma delas é você olhar as coisas de forma diferente e olhar diferentes coisas, né? Criar várias, quantas forem necessárias, opções, quebrar regras, pensar e conectar, estar sempre alerta, né? Isso é perspicácia. Entender como você pensa, quer dizer, olhar para dentro de si, isso está um pouco relacionado, sem sombra de dúvidas, ao autoconhecimento. Ter coragem de se jogar, de tentar e depois, sem sombra de dúvida, testar e provar. Provar se dá certo ou se não dá certo. Então, a criatividade é a associação de ideias. Então, nós temos várias ideias. Em seguida, podemos fazer a seleção de cada uma dessas diversas ideias para então constituir uma grande ideia. E aí eu pergunto, o que é ser inovador? Então, exemplos de inovação. Quero que vocês pensem no que a gente conversou um pouquinho já em sala de aula, que a inovação que não gera renda, resultado, lucro,
ou desenvolvimento econômico local, ela não é inovadora. Ela é apenas uma ideia ou talvez uma invenção que não está trazendo benefício a ninguém. Então, uma inovação, ela precisa proporcionar benefícios. Então, são atitudes e atividades relacionadas ao desenvolvimento e implementação de novas ideias, conceitos e processos dentro da organização, ou lançamento de produtos e serviços fora da organização, novos, originais ou substancialmente aprimorados, e que permita um desenvolvimento, né? Uma lucratividade. E aí a gente entra, então, nessa comparação, nessa análise, a inovação versus criatividade. A criatividade, você dá significado a algo. Na inovação, a gente gera valor sobre algo que tenha significado. Então, o criativo, ele gera muitas ideias e combina ideias, e o inovador, ele tem muito conhecimento e gera valor. Olha aqui que interessante, esse guarda-chuva, ou um grande guarda-chuva acoplado a uma capa de chuva, né? Depois nós temos esse equipamento, que com certeza vocês já viram nos shoppings, né? Que surgiu aí até então, tinha o objetivo de auxiliar, né, os empresários, e que acabou sendo utilizado, teve maior uso, né, pela polícia, né, que puderam aí fazer alguns treinos. Olha lá que legal. Por exemplo, treinar pontaria, né? Então, inovação é igual a invenção mais mercado. Olha o que eu acabei de dizer. Ideia que não gera lucro é invenção. Então, se você não trouxer com a tua inovação lucratividade financeira ou desenvolvimento econômico local, é uma invenção. Com isso, a inovação, novas empresas com produtos inovadores vão mudar a maneira como vivemos e trabalhamos. Olha que interessante o nosso momento agora. Nós estamos vivendo e trabalhando de uma forma diferente, né? De uma maneira nova, graças aos recursos tecnológicos. E aqui seria a nossa dinâmica de grupo, que eu sempre faço em sala de aula, e quem sabe, se Deus quiser, numa possível e breve volta às aulas, eu vou conseguir aplicar essa atividade presencialmente. Mas se não, breve lançarei uma atividade online para vocês. Aqui aparecem algumas empresas com exemplo que inovaram muito no seu mercado, né, no seu produto, no seu serviço ou no seu modelo de negócios. Então a gente tem, por exemplo, a Starbucks, que sem sombra de dúvidas ela revolucionou seus produtos, oferecendo ao cliente formas de se degustar café. O Spoleto, creio que alguns de vocês já comeram no Spoleto, é você poder comer, né, o seu macarrão, a sua macarronada, escolhendo todos os ingredientes, inclusive o tipo de macarrão que você quer comer. Né? A gente tem a própria Dell, que é sinônimo de tecnologia. Eu ouço muito, pelo menos na minha terra, que você ter um Dell é ter um computador para a vida inteira. Depois a gente tem a Google, então nem se fala. Yahoo, Facebook, né? O Facebook, então, a Amazon, que chegou para arrasar no Brasil, né? No mundo inteiro, no comércio eletrônico, no e-commerce, né? Depois a gente também já comentamos em aulas anteriores o Cirque du Soleil e aí tantas outras empresas. Nesse slide é apresentado as 20 empresas mais inovadoras do mundo, as 20 maiores. E que não é de se surpreender, olha lá quem aparece no topo, a Apple. E aqui vai aparecendo o surgimento delas, né? Olha que interessante. Então a gente tem as 5 primeiras, né?
A Apple, 3M, Microsoft, GE, depois a GE, né? A Sony, a Dell, a IBM e a Google. Quer dizer, muito bacana esse ranking, né? Nesse slide, nós temos o ciclo da inovação, que nada mais é que a linha do tempo. Então, nós temos lá, há 60 anos, o surgimento do poder da água, têxteis, né, a indústria têxtil, e o ferro. Há 55 anos, a gente teve acesso à máquina a vapor, as ferrovias e o aço. Depois, em 50 anos, nós tivemos a eletricidade, a química e os motores de combustão. Há 40 anos, a petroquímica, os eletrônicos e a aviação. E há 20 anos, as redes digitais, os softwares, as novas mídias e atualmente, os smartphones, e atualmente nós temos o quê? A inteligência artificial, a nanotecnologia e por aí vai. Big Data, né? Big Data. Então, a gente tem com isso que observar que a tecnologia ela está ficando obsoleta com 9 meses. Então, quando nós estamos adquirindo um novo iPhone, na verdade, o lançamento nada mais é que dali já tem outro no forno prontinho para ser lançado. Então, a tecnologia ela fica cada vez mais obsoleta muito rápido. E cada vez mais os tempos vão se encurtando. Então, a tecnologia, gente, a inovação tecnológica, ela é um caminho irreversível. É daqui para mais, né? Cada vez mais. E aqui a gente encerra essa sessão, apresento para vocês a bibliografia básica. Não se esqueçam de ler o e-book da disciplina, que já está disponível para vocês no T-Web. Tem também a sugestão de uma referência complementar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me procurem via chat, e-mail. Estou à disposição de vocês e eu conto com vocês na próxima aula. Até mais!